Max Weber explora a ideia de Lutero, na qual o mesmo dizia que todos nós possuímos almas e essas almas estão predestinadas a ir para o céu ou para o inferno. Não importa o que façamos, apenas Deus poderá decidir se iremos para o céu ou para o inferno. Calvino, baseado nessa ideia de Lutero, falou basicamente a mesma coisa, mas ele disse também que há sinais claros em nossa vida que podem nos dizer se nós somos os predestinados a ir para o céu ou não. Sinais esses são a capacidade de você conseguir viver uma vida fria, uma vida metódica, uma vida livre dos prazeres carnais e também uma vida sem sentimentos e dedicada ao trabalho principalmente. Outra dessas características é a prosperidade econômica. Essa necessidade de reafirmação fez com que as empresas crescessem mais, visto que seus donos viviam uma vida mais simples e investiam mais. Assim, durante a saída da Idade Média, os países que tinham um crescimento econômico maior, como a Inglaterra e os Estados Unidos, eram também os países que tinham uma maior taxa de protestantes entre a sua população. Eventualmente, o capitalismo tomou uma espécie de vida própria, mas Weber diz que o seu impulso inicial foi de origem teológica. De acordo com o mesmo, a religião influencia a organização da nossa sociedade, assim como as nossas vidas, os acontecimentos, desdobramentos e consequências da mesma. Ainda, ele diz que a religião é uma forma de alienação e que ela oculta o caráter de construção humana de nossa sociedade e da mesma, e por isso nós devemos não passar a mesma para as outras gerações e assim não fazer com que eles a aceitem. O capitalismo é algo que atinge a todos, beneficiando alguns e prejudicando muitos outros. Esse grande sistema está presente em nossa sociedade há muitos anos, se tornando algo do nosso cotidiano. Mas afinal, o capitalismo ele é benéfico ou prejudicial para a nossa sociedade? Bom, para uma parcela da sociedade, o capitalismo se torna algo muito bom, já que essa classe de pessoas possui um determinado capital ou alguma posse em que podem investir e lucrar em cima, sem muito trabalho. Mas a maioria da população não possui a seu favor posses ou capitais em que podem investir, o que acaba gerando uma grande desigualdade e diferença entre as classes. Então, esse grupo de pessoas consideradas inferiores acabam virando trabalhadores dos mais ricos e se tornam extremamente dependentes do salário de seus chefes para se sustentarem. O sociólogo Karl Marx dedicou parte de seus estudos para o estudo do capitalismo e se tornou um dos maiores críticos desse sistema. Marx acreditava que o capitalismo era a exploração das classes mais pobres da sociedade e que em algum momento haveria uma queda tendencial no lucro, o que resultaria em uma crise e assim no fim do capitalismo. Mas todos nós sabemos que isso não aconteceu. O consumo de produtos gerados por diversas empresas cresce a cada dia mais e a desigualdade entre ricos e proletariados continua aumentando. Então, resumidamente, o capitalismo pode ser sim considerado algo prejudicial para a nossa sociedade, pois a maior parcela da população tem que viver e se sustentar com um baixo salário, enquanto seus chefes, cheios de dinheiro, esbanjam tudo o que têm e conquistaram por meio do serviço de seus funcionários. O capitalismo pode gerar novas empresas, inovações, diversificar produtos para consumidores, mas mesmo com seus males, devemos continuar com esse sistema e ignorar suas desvantagens? Alguns exemplos de desvantagens são a desigualdade social, pois como o capitalismo tem como objetivo obter lucro, algumas camadas da sociedade ficam cada vez mais ricas e outras cada vez mais pobres. Crise econômica. As empresas podem estar vendendo muito, estar tendo um grande consumo, empregos, porém, uma crise econômica pode vir e quebrar esse mercado. Concentração de poder. Uma empresa pode crescer tanto economicamente que pode dominar o mercado, e assim outras empresas que vendem aquele mesmo produto desaparecem. Há males também ao meio ambiente, como desmatamento em áreas que têm monocultura, queimadas que modificam o solo e emitem carbono, e a poluição, que grandes empresas emitem gases que poluem a atmosfera. Por exemplo, a Índia. Lá há uma grande quantidade de poluição também, porém é por questão de sobrevivência, porque lá há uma grande população. Quando necessitamos utilizar recursos, utilizamos com certo limite. Já a produção mercantil não tem limite, pois ela quer obter lucro, e assim isso pode prejudicar as matérias-primas. Nos tempos atuais, com o vírus da Covid-19, algumas empresas tiveram que fechar ou então diminuir sua produção.
E estudos mostram que houve uma redução do dióxido de nitrogênio significativa. Todos nós somos atingidos pelo capitalismo, alguns mais e outros menos. Bom, como o capitalismo gera uma sociedade de consumo, as propagandas fazem marketing desses produtos e serviços. Porém, isso pode levar à polarização. Porque quando um indivíduo utiliza muito um serviço ou então consome muito um produto, ele fecha o seu olhar só para aquela marca. E assim, pessoas que não fazem um consumo igual ao dele podem ser, de certa forma, erradas. Isso pode prejudicar também empresas, pois quando uma pessoa não consegue admitir que a visão de outra está certa, isso já gera dificuldades entre relações e também impede a diversidade. Aqueles que têm alguma coisa para vender, aqueles que desejam influenciar a opinião pública, aqueles que estão no poder. Diria um cético, eles almejam acabar com o ceticismo. Essa frase foi dita por Carl Sagan. Mas afinal, o que significa ceticismo? O ceticismo nasceu na Grécia, onde veio de uma necessidade de divergência entre ideias. Ele é natural e intransponível para a sociedade, porque hoje em dia viver no mundo de uma ideia soberana é uma ideia minimamente ridícula. O ceticismo ele prega que nenhuma lei é absoluta e que toda lei deve ser contestada, assim termos um mundo com melhor entendimento, menos polarizações e mais compreensão e amor mútuo. Mesmo que essa ideia sirva para criar uma grande apatia, qual que é o reflexo do ceticismo na sociedade atual? No mundo mais conectado do que nunca. A tradição grega tornou o ceticismo muito mais que apenas um conhecimento acadêmico ou uma escola. Ela tornou o ceticismo um modo de vida, uma percepção onde qualquer teoria ela se vê como insustentável. E o mundo ele se comporta exatamente assim, naturalmente. O mundo ele evita polarizações por sua natureza. Porém, hoje em dia, nas redes sociais, é muito comum ver postagens de ódio, discursos com um cunho tão sólido, tão impermeável a outras ideias, que praticamente se vê como um autoritarismo. Não era isso que o iluminismo pregava, não era isso que os gregos lá atrás no ceticismo queriam. O iluminismo, por sua vez, ele pregava que você era livre para dar as suas ideias, mesmo discordando completamente de quem está ouvindo, e vice-versa. Um debate traz à tona o principal sentimento de uma democracia, a diferença. Porém, hoje em dia, com essa banalização da informação e com essa vinda à tona da desinformação, dos discursos de ódio e das notícias falsas, nós vemos hoje em dia o principal sinal de o que o ceticismo faz falta na sociedade. Na era com a maior integração de informações que um ser humano já viu, que um ser humano já presenciou na história, temos uma disseminação minimamente grotesca de desinformações, desilusões, de falsos conhecimentos que se propagam como ideias científicas e acadêmicas. Estamos vivendo uma verdadeira pandemia. Não é só de coronavírus, eu tô falando da pandemia de fake news. Isso sim está lastrando, está matando pessoas, está tirando o sonho de muitas famílias. E no mundo onde o ceticismo já foi descoberto e já foi redescoberto, como no iluminismo, isso é grotesco, isso é triste, isso é frio. Hoje em dia, nós mais rápido que nunca temos informação na palma de nossas mãos. Hoje, mais rápido que nunca na história, nós temos acesso a coisas que ninguém nunca teve. Nós temos acesso à internet, nós temos acesso a redes sociais. Explore possibilidades de literalmente tudo. Explore a diversidade. Mais do que explorar simplesmente, mais do que contestar pelo ceticismo em si. Crie a sua opinião, crie um ponto de vista fixo seu. Porém, ele é apenas fixo para você. Ele pode sim se moldando durante o tempo. Você pode pensar diferente. Você pode sim ser outra pessoa. Hoje em dia, você simplesmente recebe informações e está blindado numa visão sórdida de mundo, você está testando o seu próprio fracasso. Nós devemos ser mais como uma criança que grita que o rei está nu. E hoje em dia,
O que mais precisamos ouvir é que nós somos o rei.